Você já imaginou que, para alguns lugares do planeta, o simples ato de comprar uma passagem de avião pode ser praticamente uma sentença de risco? O mundo que estudamos em aulas de geografia parece organizado em mapas coloridos, fronteiras definidas e bandeiras bem delimitadas. Mas quando olhamos mais de perto, por trás dessa aparência ordenada, a realidade se mostra bem mais complexa e perigosa. Governos não apenas desaconselham, como em alguns casos proíbem de forma indireta a visita de seus cidadãos a certos destinos. O Reino Unido, por meio de seu sistema de alertas de viagem, fornece um dos guias mais detalhados sobre onde é relativamente seguro viajar e onde absolutamente não se deve colocar os pés. O curioso é que esse mapa oficial de perigosidade global não segue estereótipos. Há países em conflito aberto, mas também regiões isoladas onde a ameaça pode vir de formas inesperadas. É quase como uma versão contemporânea das antigas cartas de navegação que traziam a advertência: aqui existem monstros. Ao longo dos próximos tópicos, vamos explorar como esse sistema funciona, quais são os países completamente proibidos, quais aparecem em classificações mistas e o que isso significa para viajantes e para a própria geopolítica. Mais do que um guia prático, este mergulho é uma reflexão sobre os riscos que moldam fronteiras invisíveis no planeta. O que está escondido por trás desses alertas pode mudar a forma como você enxerga a geografia mundial, mostrando que não são apenas rios e montanhas que dividem os territórios, mas também medos, guerras e instabilidades. Para entender por que alguns lugares do planeta são considerados inacessíveis, é essencial olhar para o sistema criado pelo governo britânico. Ele funciona como um mapa de riscos atualizado constantemente, classificando cada país em 3 níveis. O primeiro deles é o verde, indicando regiões vistas como seguras para turistas, onde a geografia política e social apresenta estabilidade e infraestrutura razoável. Em seguida, há a classificação laranja, recomendando que só se viaje em casos essenciais, como, por exemplo, para visitar um parente gravemente doente. Por fim, temos o vermelho, que é o alerta máximo, aconselhando evitar completamente o destino, seja por guerra, violência ou instabilidade. Essa escala não é apenas simbólica. Muitas seguradoras utilizam os alertas britânicos como base para calcular riscos e até mesmo negar cobertura em áreas consideradas vermelhas. Isso significa que um viajante que ignore o aviso pode se ver sem apoio médico ou financeiro caso algo aconteça. Aqui já começamos a perceber como a geografia vai além de montanhas e rios. Ela inclui também fronteiras invisíveis impostas pela segurança internacional. Um detalhe curioso é que o sistema não classifica apenas países inteiros, mas também regiões internas. A Nigéria, por exemplo, aparece como um mosaico no mapa britânico, áreas em verde, indicando relativa tranquilidade, outras em laranja, por causa de ataques de grupos armados, e zonas vermelhas, onde a violência é tão intensa que sequer pensar em entrar já é considerado temerário. Esse recorte dentro do próprio território mostra como a realidade pode variar em poucas centenas de quilômetros. Para o turista comum, esse tipo de sistema pode soar exagerado, mas é resultado de análises que envolvem diplomacia, estatísticas criminais e relatórios de inteligência. Ao olhar o mapa, é possível perceber que não se trata apenas de destinos exóticos ou remotos. Até países conhecidos podem aparecer parcialmente marcados. Isso nos leva a refletir sobre como o mundo que parece acessível em guias de viagem pode, na prática, se revelar muito mais fragmentado e hostil. Esse pano de fundo prepara o terreno para explorarmos a lista mais temida, os países que receberam a marca vermelha em toda a sua extensão. Ou seja, os lugares que o governo britânico desaconselha visitar de forma absoluta.
Quando olhamos o mapa de alertas do governo britânico, apenas uma parte reduzida do planeta está marcada em vermelho de ponta a ponta. São exatamente 11 países que carregam esse selo de risco absoluto, espalhados entre Europa, Américas, Ásia e África. Cada um deles revela não só a geografia do medo, mas também conflitos políticos, crises humanitárias e realidades duras que se estendem por todo o seu território. Na Europa, aparecem dois nomes emblemáticos: Rússia e Bielorrússia. No primeiro caso, o motivo é a guerra em curso na Ucrânia e o clima de instabilidade crescente que envolve qualquer visitante estrangeiro. Já a Bielorrússia, aliada direta de Moscou, compartilha o mesmo ambiente de risco, além de ser um espaço de tensões internas que podem explodir a qualquer momento. Aqui, a geografia deixa de ser apenas paisagem e se transforma em palco de disputas geopolíticas. Nas Américas, o Haiti é o único país completamente vermelho. A ilha caribenha já conviveu com furacões devastadores e terremotos, mas hoje, o que domina é o caos causado por gangues armadas e a ausência de governo funcional. Bairros inteiros estão sob controle de facções, e a violência é tão intensa que até missões de paz enfrentam dificuldades. Um destino que já foi turístico se tornou, de forma dolorosa, uma das áreas mais inseguras do planeta. O grupo mais numeroso está na Ásia, onde 5 países recebem o alerta máximo. O Irã é considerado de alto risco porque cidadãos britânicos podem ser detidos apenas por sua nacionalidade, enquanto o Líbano sofre com bombardeios frequentes e a proximidade com zonas de guerra. Síria e Iêmen vivem em conflitos armados há mais de uma década, com destruição generalizada e colapso de serviços básicos. Já o Afeganistão, sob domínio do Talibã desde 2021, ainda apresenta focos de combate e forte repressão social. Por fim, na África, 3 países completam a lista: Níger, em convulsão após um golpe militar recente; Sudão, em guerra civil desde 2023, que já ceifou dezenas de milhares de vidas; e Sudão do Sul, ainda instável mesmo após o fim da guerra civil. Juntos, esses 11 países mostram como diferentes fatores, da geopolítica às crises humanitárias, podem transformar regiões inteiras em áreas totalmente desaconselhadas para visitantes. Agora que vimos os lugares onde o vermelho cobre o mapa inteiro, fica a pergunta: como ficam os países que estão em zonas intermediárias, com algumas áreas perigosas e outras aparentemente seguras? É isso que vamos explorar a seguir, nos chamados casos especiais e curiosidades regionais. Nem todos os países aparecem no mapa britânico pintados de verde, laranja ou vermelho de forma uniforme. Alguns são verdadeiros mosaicos, com áreas seguras e outras extremamente perigosas. E são justamente esses casos que chamam mais atenção, porque revelam como a geografia e a política se entrelaçam de formas inesperadas. Um exemplo clássico é a Coreia do Norte. Oficialmente, ela é marcada como laranja, ou seja, recomendada apenas em casos essenciais. Porém, na prática, quase ninguém consegue entrar. As fronteiras estão fechadas para turistas, e mesmo quem entra precisa seguir regras rígidas. O curioso é que, ironicamente, pode ser considerada segura no sentido criminal. Assaltos ou furtos praticamente não existem, mas a contrapartida é a vigilância constante e a ausência de liberdade. Outro caso que surpreende muita gente é o de Israel. Apesar de estar cercado por zonas de conflito, o país não aparece totalmente em vermelho. O mapa mostra as áreas de Gaza, Cisjordânia e fronteiras com Síria e Líbano como extremamente perigosas, mas outras partes do território são classificadas como laranja.
Isso cria um contraste curioso. Um mesmo país, onde é possível ver turistas circulando em Jerusalém, enquanto a poucas horas dali, regiões inteiras estão em alerta máximo. O Brasil também reserva uma peculiaridade. De forma geral, aparece em verde, mas com pequenas linhas em laranja cortando rios da Amazônia. Esses trechos são conhecidos por serem usados em contrabando ou tráfico, e por isso entram na lista de zonas de risco. Isso mostra como até países turísticos e amplamente conhecidos podem guardar regiões perigosas quando observados com a lupa da geopolítica. Esses exemplos ajudam a entender que o mapa não é apenas um aviso para viajantes, mas também um reflexo das tensões globais. Ele revela como, dentro de uma mesma fronteira, podem coexistir tranquilidade e risco extremo. E ao observar esses contrastes, começamos a perceber a dimensão real do alerta. Não se trata só de marcar países inteiros, mas de compreender a complexidade interna de cada território. Mas para além da descrição qualitativa, existe um dado ainda mais impressionante: a soma de áreas vermelhas representa uma fração significativa de toda a superfície terrestre. É o que vamos analisar agora, ao mergulhar nos números e estatísticas que dão peso a esse cenário. Quando reunimos todos os países classificados como totalmente vermelhos no mapa britânico, percebemos que não se trata de uma pequena porção isolada da Terra. Juntos, esses 11 territórios cobrem aproximadamente 25 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a quase um quinto de toda a superfície terrestre do planeta. É como se quase toda a América do Sul estivesse sob risco máximo de viagem. Só a Rússia, sozinha, já representa 11% de toda a área terrestre global. Isso significa que um único país responde por uma fatia gigantesca do mapa em vermelho, deixando claro o impacto que um conflito em larga escala pode ter na percepção internacional de segurança. A geografia aqui se mistura à geopolítica, transformando fronteiras físicas em barreiras invisíveis para milhões de viajantes. Outro dado curioso é que, mesmo nos países que não são completamente vermelhos, há regiões inteiras pintadas dessa cor. Isso acontece em locais onde a violência é localizada, mas intensa. Dessa forma, áreas turísticas podem coexistir com zonas de risco extremo. Esse contraste ressalta como a classificação britânica é um retrato vivo da instabilidade do mundo, onde poucas centenas de quilômetros podem separar um paraíso turístico de um campo de batalha. Além disso, o fato de tantos países estarem em laranja ou vermelho mostra como o planeta, em pleno século XXI, continua sendo marcado por zonas de insegurança. Não é apenas uma questão de guerra, mas também de criminalidade, instabilidade política e até desastres naturais recorrentes. Cada cor no mapa carrega uma história de tensões e perigos que vai além dos números frios das estatísticas. Esses cálculos ajudam a compreender a escala do desafio. Mas o mais importante é perceber como tudo isso se reflete diretamente no cotidiano de quem sonha em viajar. Afinal, não se trata apenas de números, mas de implicações reais que podem transformar férias em uma experiência de risco. Viajar sempre foi visto como um símbolo de liberdade, de descoberta e até de autoconhecimento. Mas quando olhamos para o mapa pintado pelo governo britânico, a realidade mostra outro lado. Em muitos lugares, uma simples escolha de destino pode significar colocar a vida em risco. E isso não se limita a conflitos abertos. Envolve também doenças, violência urbana, golpes de Estado e crises humanitárias. Um detalhe muitas vezes esquecido é o impacto direto no bolso. Ao entrar em um país classificado como vermelho,
o seguro de viagem pode se tornar automaticamente inválido. Isso significa que, em caso de acidente ou doença, o turista pode ter que arcar sozinho com 100% dos custos médicos, algo impensável em regiões com sistemas de saúde precários e preços altíssimos para estrangeiros. Ou seja, o risco não é apenas físico, mas também financeiro. Outro ponto importante é que nem sempre a percepção de tranquilidade corresponde à realidade. Um país pode ter áreas turísticas bem estruturadas e ainda assim esconder regiões de fronteira perigosas, onde facções armadas ou conflitos étnicos mudam completamente a sensação de segurança. Essa discrepância faz parte do mosaico da geografia mundial, lembrando que não basta conhecer o mapa físico. É preciso interpretar também os mapas de risco. Diante de tudo isso, a principal reflexão é clara. Viajar é um privilégio, mas também exige responsabilidade. Entender onde se está pisando pode ser a diferença entre uma experiência inesquecível e uma tragédia evitável. O mapa britânico é um lembrete de que, por trás das fronteiras, a Terra continua sendo marcada por zonas de sombra que revelam muito sobre a nossa geopolítica e sobre os perigos ainda presentes no século XXI. Ao olhar para o mapa do governo britânico, percebemos que viajar nunca é apenas sobre comprar uma passagem ou escolher um destino bonito. Por trás de cada cor, verde, laranja ou vermelho, existe uma história de conflitos, de instabilidades e de geografia humana marcada pela incerteza. E entender isso não é só uma curiosidade, é uma questão de segurança real, que pode mudar a vida de qualquer pessoa que se arrisque sem saber para onde está indo. O mais intrigante é que, ao mesmo tempo em que vivemos em um mundo hiperconectado, ainda há regiões inteiras completamente inacessíveis, seja por guerras, regimes fechados ou ameaças invisíveis. Essa dualidade entre o planeta aberto ao turismo e os territórios interditados mostra como a geografia mundial continua moldada tanto pela natureza quanto pelas decisões humanas. Agora fica a provocação. Se você tivesse a chance de visitar qualquer país, mesmo um marcado como vermelho no mapa, arriscaria? Ou preferiria ficar apenas nos territórios seguros, sem experimentar o que existe além das fronteiras oficiais? Essa reflexão diz muito sobre como cada um de nós encara o perigo, a curiosidade e os limites da própria liberdade. Se esse mergulho te surpreendeu e mudou a forma como você enxerga o planeta, deixe o seu like, comente qual país dessa lista mais chamou a sua atenção e compartilhe suas impressões. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando as curiosidades e mistérios do nosso mundo, sem perder nenhum detalhe. Afinal, aprender sobre a Terra é a melhor forma de viajar, mesmo sem sair do lugar.